Muito bem, ouvintes da Inova, você que está na frequência 87.5, você que está no nosso aplicativo, seja bem-vindo, você também que está em vídeo, porque a partir de agora estamos também em inova.tv.br e também estamos aí na nossa live pelo Facebook, Todos os dias, nosso Café com Leite está no ar com a parceria dos nossos parceiros de sempre aqui na nossa programação. Temos a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Padaria Petrópolis, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Cooperativa Piar, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Superlogradouro está aberto, vai até as 9 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. É açougue e a padaria, tem o setor de hortifruti e mercearia à tua disposição. E também com a gente está o Colégio Cenecista Frederico Micaelsen, Educação para a Vida Inteira. E ainda Dom Belisco Café, Gastronomia e Petiscos. Nossos parceiros aí já estão em tela, já estão aqui também, aí o nosso Café com Leite nessa tela. Gostou, Mário, dessa tela aqui, ó? Essa TV para assistir aí? Espetacular, já estava olhando antes, né? Rádio agora virou isso, né? Rádio agora virou isso também, né? É verdade, né? Tentador, né? Aqui, ó, nosso Café com Leite, aqui estão os parceiros. É bom ver a Sicredi aqui, 120 anos. Muita história para contar aí. Bom, se eu começo a falar do Sicredi, né? Aliás, no meu livro, 25%, imagino, eu falo da minha passagem do cooperativismo. É algo muito forte, algo que me transformou em outra pessoa. E o que eu vivi, as emoções, o conhecimento que eu adquiri nesse período da passagem, né, dos 12 ou 15 anos aproximadamente, são quase que indescritíveis, né? Isso daria, digamos assim, um livro também, se fosse detalhar mais, e um livro, digamos assim, bem respeitoso, porque em tamanho. Só sobre a Sicredi. Só sobre a Sicredi já daria muita coisa. Pessoal, recebendo aqui, para quem está chegando agora em vídeo, tá? Inova.tv.br, Facebook, tá tudo ativado aqui. Vamos confirmar certinho, tá tudo certinho ali, agora sim, né? Recebendo aqui o Mário José Conzen, ele que escreveu o seu livro Minhas Memórias, Escrever é Prolongar o Tempo. E a capa, eu disse antes, nada mais autêntico, nada mais original de que colocar na capa do livro a sua certidão de nascimento. Olha que bacana aqui, ó. Vou aproximar aqui, ó. Registro Civil, República dos Estados Unidos do Brasil. Registro Civil, Estado de Santa Catarina, Município de Chapecó, Distrito de Peperi. É lá que tudo começou, seu Mário, é isso mesmo? Exatamente. Opa! Eu mostrei aqui o livro e não coloquei no vídeo. Enquanto o Mário fala um pouquinho aí sobre esse início e esse livro, porque deixar um pouquinho o livro aí no foco da câmera aí. Me conta aí, o que levou a fazer escrever essas tuas memórias aí? A ideia é prolongar a existência, né? Porque o livro deixa um legado a posterior, né? Mas quem disse que a gente precisa também escrever só no final, como o senhor estava comentando antes, né, Mário? Não, eu não escrevi no final. Não, tem muito pela frente ainda, né? Vamos parar com essa história aí. Ao menos foi essa a intenção, né? A gente nunca sabe quando é que é final, né? Todos os dias pode ser o último, né? Então, nesse aspecto, eu acho que não temos que fazer, construir uma relação a isso, né? Por que eu resolvi escrever? Porque eu sempre tinha curiosidade de saber mais sobre os meus antepassados. E quando a gente chega a uma certa idade, né? Eu começo falando de quando se chega aos 70, né? 70 anos, e a gente olha para frente, né? E vê que a distância não é mais tão longa, né? Naturalmente, né? Não tem mais muita coisa para fazer. E, aliás, eu digo que tenho certeza que o tempo é insuficiente para fazer tudo que eu gostaria de fazer ainda, né? E aí, mas tem que olhar para trás também, o que eu fiz. E aí a gente vai fazer uma avaliação, né? E aí fiz um balanço, né? E esse balanço, no meu ponto de vista, ficou positivo, né? O resultado foi positivo, né? Pode ser não tão expressivo o resultado, mas ele é positivo. Por isso que eu também tive, digamos assim, a coragem de colocar a minha certidão, mostrar, né? Que é a minha origem, e também
digamos assim, abrir o meu cofre, como eu digo, né? Ou seja, sem receio de que alguém possa interpretar alguma coisa de que tenha aspectos negativos, né? Claro que nós erramos na vida. A gente comete erros, isso faz parte do ser humano, né? Mas, digamos assim, as partes positivas, as minhas superações, o meu trabalho, meu esforço, ele foi muito grande e foi a causa de eu ter chegado onde eu cheguei, né? Onde pude viver e conhecer muitas coisas, né? Ter uma família espetacular, viver mais para o final da vida o cooperativismo, que foi algo muito marcante na minha vida, né? E por que também fiquei motivado? Pelo fato de eu ter feito um trabalho de contar a história, né? A história do cooperativismo. O cooperativismo é feito de pessoas, né? Então, são muitas pessoas que passaram nessa história de 120 anos da Sicredi pioneira e que eu mencionava vários deles. Claro, principalmente o padre Theodor Amstutz, de quem a gente tem muitas informações, mas ele não fez sozinho. Foram muitas, centenas, milhares de outras pessoas. E a gente sabe de muitos o nome, a gente sabe de muitos, alguma participação, algum momento deles. Mas, quando a gente fala, a gente de repente fica com vontade de faria uma pergunta para ele. E como é que foi isso? Como é que foi aquele momento? Não tem como, não estão mais aí, né? Em relação, eu falo nessa história que eu contava e ainda conto eventualmente, eu falo muito da imigração germânica, porque foi a base da cooperativa, né? Essa partida deles da Europa, né? Lá da Alemanha, na época a Germânia, né? E a vinda para cá, que foram episódios incríveis, né? De muito sofrimento, de muitos que não chegaram, né? E aí entram os meus, no meu livro eu coloco o nome do meu antepassado desde 1700 e pouco, né? Então são 9 gerações para trás. Mas eu só sei o nome, a data de nascimento dele e o falecimento. E se ele tivesse deixado escrito, como é que foi o sentimento dele, como é que foi o trabalho, como é que foi a luta, né? Como é que era, como é que ele sentia em relação à família dele, né? Nada. Se ele estivesse aí, eu perguntaria um monte de coisas, mas não posso, né? Então, é nesse sentido também, eu fiz para que, de repente, outros se estimulem, né? Por exemplo, a vida do Sóstenes deve ser espetacular. Ele hoje ocupa uma função que é importantíssima da comunicação, né? Ele conta tantas coisas para as pessoas, de pessoas para pessoas, né? E ele está nesse meio, e ele deve sentir alguma coisa, né? E como é que ele começou? Como é que ele chegou a isso? E aí, como é que os pais escolheram Sóstenes? Por quê? Por que Sóstenes? Olha, rende só um livro, né? Tu já tá sabendo por quê, né? Olha, já estamos... Olha, eu só não vou dizer, né? Só não vou contar aquela história ali do erro de pronúncia dos meus pais, porque senão vão pegar no meu pé de novo. Vai vir mais uma alcunha, mais um apelido aí, né? Não, eu vou contar assim, bem breve, né? Bem breve. O Mário perguntou para mim aqui, como é que Sóstenes? Porque eu disse, é grego. Meu pai era evangélico, minha mãe também. E quando foi para o hospital, a gente, na época, não sabia se era menino, menina e coisa e tal. E quando nasceu, a mãe foi procurar na Bíblia o nome. Primeiro nome que veio, Sóstenes. Meu pai, em casa, lendo a Bíblia também, Sóstenes. Aos 8 anos, porque eu era muito mirradinho, né? Muito pequenininho, ainda minha mãe não deixou ir com 7 anos para a escola, tinha que andar 2,5 km, né? Então, fui só com os 8 anos para o primeiro ano, para iniciar a minha alfabetização. E a professora chamou lá na chamada, Sóstenes. E eu achei tão estranho o meu nome, porque sempre a pronúncia era Sóstenes. O meu pai é semi-analfabeto, minha mãe fez até o 4º ano primário, mas eles ignoravam o acento. Então, até os 8 anos era o Sóstenes, e depois teve a segunda etapa, que era o Sóstenes. Então, só esse início já tem uma história ali, né? E é bacana, né? Isso suscita, né? Cada um tem a sua história, né? Isso é bacana. Mário, antes de tu contar o resto, tu não vai contar a tua história, contar um pouquinho sobre o livro, né? Sim. Falar sobre, que eu achei, que nem eu disse antes, muito original, muito autêntico. Vou mostrar novamente aqui para quem tá a capa disso aqui. Eu gostei realmente demais aqui, pessoal. Olha que
que capa autêntica aqui, ó. É a certidão de nascimento, o registro civil. Isso é fantástico, né? É o início de tudo. E antes da gente contar um pouquinho mais sobre isso, deixa eu contar, porque a minha história é feita dia a dia aqui também. E olha que história saborosa que a gente tem aqui na nossa mesa hoje aqui, Mário. Nós temos aqui um pão de colônia com os produtos aí da Padaria Petrópolis, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. É a Petrópolis Boulangerie. E deixa eu só ajustar um pouquinho aí essa... tá passando o vídeo aos fundos? Não tem problema, vamos deixar o vídeo ao fundo aí. Nós temos aí hoje na nossa mesa, pessoal, temos uma chimir, né? De melado com doce de batata. Temos também aí um requeijão e iogurte mirtilo, uma delícia. E além disso, e o leite semidesnatado aí da nossa cooperativa Piá, tá? E o pão que a gente está degustando é esse pão aí que se chama pão de colônia. Gostou do pão, Uma Mário? delícia, tem nozes dentro, viu? Olha, espetacular, não precisava nem colocar chimia, viu? Pode comer puro, assim. Dá pra comer puro, né? Exatamente. E olha, como é que é feito esse pão aí? O que ele leva, né? Vamos ver o descritivo dele aqui, que é fantástico aqui, ó. Esse pão está aqui, ó. Aqui está a descrição dele, vamos ver. Esse pão não tem a descrição. Que beleza. Mas não tem problema. Mas olha, descreva ele para nós aí. Como que foi saborear esse pão? Olha, tem nozes, né? A cor dele é diferente, ela é bem escura, mas ele dá a sensação de interior, né? De simples, né? De colonial. E vou dizer uma coisa. Pessoal, hoje vai faltar pão desse aí lá na Petrópolis, viu? Vai, com certeza, né? Vamos fazer a maior propaganda aqui, porque realmente é muito saboroso. A aparência é espetacular, mas o gosto é melhor ainda. Exato. Ele veio já, essa descrição, só não estou localizando aqui, que ele vem em outro momento, é a segunda vez que ele vem à nossa mesa aqui. Mas o sócio vai procurar e vai, pelo menos até o final do programa, vamos descrever. Ele já veio na nossa mesa, é um pão delicioso, tem nozes, saboroso, ele é bem escuro, né? E macio. É o pão que está na nossa mesa. Tem também pão com 3 grãos aqui, que a gente vai deixar para falar dele um pouquinho mais amanhã. E tá certo, pessoal? Eu ainda encontro aqui, né? Eu ainda encontro. Eu só não sei se eu acho meu óculos depois aí, mas eu vou achar. Mário, me conta aí essas histórias. Tu escrevesse esse livro, quanto tempo demorou para começar a escrever? Eu vi aqui que até no primeiro capítulo aqui, ó, deixa eu trazer aqui o início, que aí tu descreve um pouquinho o início aqui, ó. Um certo dia, ou exatamente no dia 30 de maio de 2022, liguei o meu computador, abri uma página em branco no editor de textos, parei e comecei a pensar sobre como alguém inicia a escrita de um livro. Já tinha ocorrido por várias vezes instigações de pessoas que me provocavam dizendo que eu deveria escrever, pois entendiam que eu falava sobre assuntos interessantes e tocantes. Mas, mesmo assim, era impossível para mim imaginar que isso seria possível, pois nunca havia exercitado tal façanha, aliás, sequer tinha a mínima noção de como iniciar. Então foi lá naquele dia 30 de maio de 2022 que tudo começou. Exatamente, foi nesse dia que eu estava sentado um bom tempo só olhando para a tela e não sabia como começar e nem sabia exatamente qual era o assunto, né? Sobre o que eu falaria. A instigação era mais sobre a questão da história do cooperativismo, né? Mas eu pensei, eu já contei para tantas pessoas e agora vou escrever, será que todos já sabem mais ou menos, né? E para mim não era, eu tinha que ser, parece que algo mais, eu tinha que... E como começar? Por que começar, né? Qual era a primeira linha e o primeiro parágrafo? E aí eu fiquei pensando, mas é a minha vida, eu lembro de tanta coisa da minha vida, né? Minha cabeça está cheia de lembranças, desde quando tinha 3 anos de idade. Eu vou falar sobre, ver o que dá, né? Mas eu vou deixar escrito aqui, né? Nunca pensando que pudesse dar um livro, isso eu não acreditei. Aliás, isso só se confirmou agora em 2023, lá pelo mês de maio, junho, julho, por aí, né? Até então, não era para ser um livro, só estava anotando as coisas, né? E aí, um dia, relendo de novo, comecei a gostar, né? E mostrei para uma pessoa que já tinha escrito livros, né? Ele disse assim, tá muito bom, toca para frente, tá ótimo. E eu comecei a ler, não consegui parar, eu tinha outro compromisso, mas ele leu no aeroporto, né?
Ele estava em viagem, leu uma parte durante a viagem e terminou de ler no aeroporto. Porque disse que eu fiquei tão... me atraiu tanto que eu não consegui parar. Toca para frente, né? Conclui. Né? E ali, então, comecei a levar a sério, né? E saí agora em novembro, então, né? Criei uma editora. Foram muito simpáticos também, muito apoiadores. Fizeram as adaptações, né? E está aí, né? Está aí. À disposição para quem quiser apreciar. Tenho recebido feedbacks espetaculares, tem muitas que já leram. E é um livro que as pessoas leem muito rápido, né? Quem está acostumado a ler, lê muito rápido. E aí eles me dão retornos assim, que se emocionaram, que identificaram seu pai, ou a própria vida deles. Então assim está uma fase na minha vida que nunca pensei em passar, em viver, né? São sentimentos que até então eu desconhecia, que estou vivendo nesse momento, né? Me sinto de novo um pouco renovado e me sinto, digamos assim, realmente o que eu consegui, uma superação mais uma vez na minha vida, né? Um desafio, um autodesafio realizado, né, cumprido, e que eu achava que eu não era capaz. E então mais uma prova também de que a gente muitas vezes acha que não consegue, a gente não sabe fazer, isso eu não sei, né? Não sou escritor, eu também não sou, mas a gente consegue, né, colocar no papel, né, aqueles sentimentos, as lembranças, os conhecimentos que a gente tem sobre determinada área, né? Tem pessoas que que têm tanto conhecimento, né, com tantos detalhes sobre uma profissão, né? A tua profissão é uma profissão rara, né? São poucas pessoas que têm conhecimento sobre a profissão de uma rádio, né? Como é que funciona uma rádio? Então, e não escrevem, né? E essa é a ideia, né? De que as pessoas têm que deixar comunicado. Porque a vida passa e aí não fica nada. Nós antes conversamos sobre Mário Sérgio Cortella. Exato. Ele foi um dos que fez com que eu ficasse mais ainda instigado a deixar alguma coisa. Porque ele tem um videozinho bem curto que ele fala sobre morrer. O que significa morrer, né? E nesse vídeo ele fala que morrer, a pessoa morre quando ela é esquecida. Exato. Né? Quando ninguém mais fala dela, aí ela esqueceu. Enquanto alguém fala, ela só não está fisicamente, mas ela está. As pessoas citam coisas dela, lembranças. Dizem, ele se tivesse aqui diria isso, né? Então essa pessoa não morreu. E ele dá um exemplo de quem morreu. Se alguém passar na frente de um cemitério e enxergar um túmulo abandonado, você vê que anos ninguém vai lá. Essa pessoa morreu. Essa pessoa morreu. Ali já não existe mais uma história. Isso. Talvez ela não seja lembrada como de uma outra pessoa que tem um legado que deixou, né? Até o senhor fala de uma forma muito própria também. Escrever é prolongar o tempo, né? Escrever é prolongar o tempo, é compartilhar essa vivência. Prolongar a vida, né? Prolongar a vida. Na verdade, é exatamente isso. Por falar em vida, o senhor eu quero pegar 2 pontos. Um lá no início, que o senhor até citava antes. Lá em 1952, aproximadamente, aí você tem uma memória muito interessante, muito familiar, né? Muito tocante. O senhor disse que está muito viva na sua cabeça, essa memória, algo que o senhor vê. E outra coisa que eu quero perguntar para o senhor, eu cheguei a esse capítulo que o senhor remonta aí a 1952, né? Li essa parte que o senhor cita, mas eu vou deixar para o senhor citar. Como que isso tocou na sua vida, como que está na sua memória isso. E também a sua passagem justamente com o Sicredi, né? Principalmente agora nessa parte agora que o senhor estava na casa cooperativa, recebendo as pessoas, mostrando o Memorial Padre Theodor Amsterdam, mostrando a história do cooperativismo. Gostaria que o senhor falasse sobre esses 2 pontos. Algo muito pessoal, muito familiar, e a outra que envolve a essência do Mário José Conze como profissional e como ser humano também, porque o cooperativismo é uma filosofia, né? Não é uma profissão tão somente. É algo que a gente acredita e que fica, obviamente, muito feliz
ao transmitir esse conhecimento, né? O padre Theodor Amsterdam, ele não morreu. Ele está está mais vivo do que nunca, vamos assim dizer, por todo o legado que se deixa, não só pelas homenagens, mensagens, honrarias póstumas que recebe. Temos aqui a estátua dele em frente à nossa Sicredi, pioneira aqui, a nova sede. Temos um memorial lá na linha Imperial, mas acho que acima de tudo o modelo de gestão, de governança, de liderança que ele exerceu, que hoje é eternizado através da prática propriamente do cooperativismo, né? Até em 2019 agora ele recebeu ainda um título de patrono do cooperativismo, um título oficial do governo, né? Então imagina o quanto ele está vivo. Só em relação a 1952, eu tenho essa imagem muito forte da minha bisavó, né? Eu não sei nada dela, exceto aquela imagem, que quando eu ia na casa da minha avó, onde eu nasci, mas com 3 anos já não morava mais na casa da avó. Ficou pouco tempo depois, o pai fez uma casinha lá, um galpão, né, na terra ao lado que ele adquiriu, e a gente foi morar lá. Mas a gente era perto e a gente ia seguido na casa da vovó ainda, né? E quando eu ia na casa da vovó, eu entrava na casa, então era uma casa, uma sala, e pro lado eram os quartos, né? E tinha um quarto naquele canto à esquerda, quando eu entrava, e lá no canto tem uma cama de casal, e bem no canto estava a avó sentado, encostado em travesseiros, reclinada assim, cabelo bem branquinho, né? E ela estava sentada lá, né? Meio deitada. Só que eu olhava para isso aí, para ela, mas não entrava no quarto. Não sei porquê, acho que não era recomendado, porque ela estava já doente, né? E essa imagem ficou para mim. Não sei quando ela faleceu, porque ela faleceu quando eu tinha 3 anos e 2 meses. Está ali a data no túmulo que eu coloquei ao lado, né? Eu tinha 3 anos e 2 meses. Então foi em torno de 3 anos que eu tenho essa imagem, né? Uhum. E ficou. E com certeza ela também, de certa forma, não morreu, né? É uma coisa muito... Porque está viva na tua memória. Isso. Em relação ao Sicredi, é uma história muito bonita, né? E, de novo, aqui está, assim, digamos, uma recomendação. Se alguém lhe pede uma coisa, aceita. Se alguém lhe pede para ir pescar, vai junto, para conhecer, para ver o que acontece. Se alguém te pede ou te desafia para aceitar falar no microfone, faz um esforço. Se alguém te pede para ir junto na igreja, vai junto, né? Porque tudo isso pode ser um desafio e é um aprendizado, né? Quando eu aceitei, né, quando o Solon, né, que é hoje o diretor Sicredi, em 2004, me disse assim: Mário, eu não quero ser conselheiro da Pioneira. E eu disse primeiro: mas conselheiro de uma instituição financeira, né? Eu sou contador, mas eu não tenho preparo para isso, eu não sei nem o que o conselheiro faz exatamente. Disse ele: não, mas tu tem a formação contábil e lá tem que entender de números, tem que entender de relatórios, de balanços, interpretar, né? E eu acho que tu tem condições. Aí eu pensei, bom, é totalmente novo para mim, mas com certeza eu vou aprender. Eu disse para ele: eu aceito, desde que seja então para suplente. Eu começar lá embaixo, né? Ok, fui para suplente. E aí, quando eu comecei a conhecer as pessoas, né? Eu me apaixonei imediatamente. Eu não quis mais ir embora, né? E participei de todas as atividades que ocorriam, onde era, assim, estava convidado, ou era meu acesso, era permitido. Por exemplo, encontros com os colaboradores, né? Com os outros conselheiros, reuniões eventuais, porque era só suplente. E eu fui gostando cada vez mais, aprendendo. E aí foi a caminhada. Depois, em 2007, eu fui conselheiro fiscal, né? E aí, em 2008, eu participei do conselho efetivo, né? E aí começou aquela caminhada, né? Porque em 2010 aconteceu esse momento trágico, né? Do seu Édio falecer, né?
E aí, de acordo com o estatuto, um conselheiro teria que assumir temporariamente, né, como presidente do conselho. E aí eu fui escolhido. Aí foi de novo, né? Eu disse, pá, mas vem cá, eu sou conselheiro, eu não tenho preparo, né? E aí eles disseram, não, mas tu tem tempo. Eu disse, sim. E aí, depois que eu disse sim, eu fiquei apavorado. Por que eu fui dizer isso? Mas aí, como era a minha formação, quando se dá um sim, não se volta atrás, né? Eu fui. Caiu o mundo na minha cabeça, né? Porque de uma hora para outra eu tinha que fazer coisas que não imaginava, que eram impossíveis de fazer. Por exemplo, dar uma entrevista, né? Falar no microfone, falar em público. Mas eu era contador, minha vida era atrás de uma mesa, eu falava no máximo com meus clientes, um sentado na frente do outro. Aí eu vou falar para um público de, lá sei eu, 400, 500, cheguei a falar para 1.000 pessoas em público, em assembleias, né? Veio a imprensa, né? Foi a convivência com os outros presidentes dos Sicredi do Brasil inteiro, foi muito difícil, né? E eu tinha que ficar naquela, assim, de meio termo, né? Não podia botar a cara, né, para bater também, né? Além disso, poucas vezes mencionei isso, mas era também, seu Edio Spier, que era presidente, era um homem muito popular. Exato. Ele era muito reconhecido, ele tinha uma posição muito forte, né? Ele tinha uma opinião convincente. E aí eu estava substituindo ele, mas para substituir ele não podia ser qualquer um. Exato. Né? Mas eu era qualquer um e ainda bem incomparável, né? Então as pessoas olhavam, poxa vida, mas o que ele está fazendo aqui, querendo ocupar o lugar do Edio? Não tem nada a ver, e não tinha mesmo, né? Mas aí fui indo na humildade, isso eu mantive muito forte, a minha posição humilde, e fui aprendendo, e fui indo. E eu acho que muitas coisas boas foram acontecendo, com apoio também, como é característica, né, numa cooperativa. As pessoas lá se apoiam muito, né? Muito apoio do Márcio Porte, né, que muitos conhecem aqui em Nova Petrópolis, do Solão, de outras tantas pessoas lá dentro, né? Da gurizada nova, com todos eu aprendia, né? Aí fui para a faculdade também em 2010, fiz pós-graduação com 61 anos, também deu para mim uma base muito forte. Né? Qual que foi a pós-graduação com o cooperativismo? Eu sou formado contador. Ciências contábeis, né? E a pós-graduação, então, é a especialização em cooperativismo. Em cooperativismo com 62 anos. Olha que interessante, que bacana. Não há tempo, né, para escrever um livro e também para fazer uma pós-graduação, uma graduação, buscar um conhecimento muito bacana. Para aprender, nunca tem tempo. Nunca há tempo. Aliás, quando para de aprender, Mário Sérgio Cortella, aí tá velho. Enquanto está aprendendo, não fica velho. Exato. Bem, eu não vou instigar aqui, não vou provocar o Mário José Conze a falar sobre a sua vida, porque a história está aqui, né? Eu até tentei evitar de fazer muitas perguntas sobre a tua história, tu descreveu um pouco aqui, eu estava até torcendo que não cite muitos detalhes, porque a ideia é que as pessoas leiam. Aqui está, né? Minhas memórias, escrever é prolongar o tempo, com ilustração nada mais autêntica, nada mais original do que o registro civil, ou seja, uma certidão de nascimento, número 4.755, eu estou vendo, ou seja, 55, né? Esse é o número de registro aqui. E quem quiser ver mais aqui, eu hoje até estou com dificuldade, tem que usar meu óculos aí, né? Tá na hora de escrever os livros aí também, né, Mário? Tá aqui o livro, quem quiser, adquire aonde aí, como é que faz aí, Mário? Olha, nós temos aqui na livraria, aqui na Lotérica, né? No Strequinho, no Streck tem na Casa Cooperativa, lá na Imperial, né? Na própria editora, Zemult, né? Pode também entrar em contato, né? No Instagram, na internet, pode pedir lá. E dependendo de onde for, pode me fazer contato, que eu levo pessoalmente, né? Não, assim, pela amizade, porque não é, digamos assim, nunca... Isso aqui não tem como ganhar dinheiro, né? Exato. Porque... eu disse antes, espero que ele esteja me ouvindo. O único que está ganhando dinheiro aí é o Fernando, que escreveu 6 livros, tá? Tá ficando rico, guri. Acho que ele está ouvindo agora essa hora. Então também não foi a riqueza não é financeira, a riqueza acho que é de conhecimento, de reconhecimento também, né? Isso é importante para quem busca ser escritor. Ontem ele trouxe aqui no bate-papo uma influencer de livros, né? Ela lê livros, ela nunca escreveu um livro, ela lê em quantidade e também faz critério
mulheres de qualidade aí, uma menina muito jovem aqui da cidade também, e é bacana, esse mundo também está mudando nesse aspecto, até influencer de livro tem, o que é bacana, tem influência em tantas outras áreas, por que não de livro, né, que é muito bacana também. E a gente instiga aí, incentiva as pessoas que possam cada vez mais. Eu não escrevi, eu digo assim, eu nunca escrevi um livro e na verdade escrevi quase 800 livros. Né? Foram 725, 727 edições do Nossa Terra. Né? Ou seja, então eu acho que eu escrevi alguns livros também. Né? Já plantei 2 árvores, já tenho 2 filhos. Bem... Não, tem muita coisa para fazer ainda, né, Mário? Não vem com essa história da vida, a vida é plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos, não. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Não, a história não é escrever o livro, que eu disse antes, e estar se despedindo, não. A gente quer viver, mas a gente nunca sabe também, né, quando a gente vai, acho que cabe, né, ao ser supremo, cabe a nós, né? Não cabe a nós. E eternizar aí o nosso conhecimento é também, acho que, algo altruísta, porque é compartilhar. Né? Inclusive, eu vou até mais adiante nesse aspecto. Eu acho que até, inclusive, tirar pedras do caminho de outras pessoas, não é mesmo? Porque as nossas vivências, aqueles obstáculos que a gente talvez teve dificuldade de transpô-los, e contar para as pessoas, elas podem saber evitar isso. O Padre Teodoro Lamp fez muito disso, né? Na verdade, até o ensinamento dele está bem claro aqui nesse monumento, na estátua que tem aqui na nossa Praça da República, Praça das Flores, né? E faço até analogia ao que eu estava falando sobre a questão das pedras, né? Que várias pessoas conseguem tirar do caminho, né? E um livro também ajuda bastante. Obrigado pela tua participação. Se tiver algo a complementar, fica à vontade, senão eu agradeço muito ter vindo aqui tomar um café com a gente. Então, falasse muito em relação à vida, né? O sentido da vida é algo muito forte, né? A gente encontrar o sentido da vida. Isso fica mais forte, mais marcante quando a gente avança na idade, né? Mas, por outro lado, quando a gente pensa assim, olha, vou fazer 75, então quantos anos eu ainda tenho, né? Não, eu tenho todos os dias, eu tenho o dia de hoje, né? Mas eu tenho tanta coisa para fazer, isso é saudável. Eu acho que se eu tenho coisas para fazer, isto é muito bom. Quando eu não tiver mais coisa nenhuma para fazer na minha cabeça, aí acabou a vida, né? Não é questão, morrer não é questão de ser, não mais caminhar e ser sepultado. Morrer é quando tu não tem mais nada para fazer, né? Quando tu não tem mais sonho, aí tu morreu já, né? Não quer mais aprender nada, aí tu já morreu. Essa é a forma mais ruim de morrer, eu acho, do meu ponto de vista, né? Então, assim, eu fico feliz que eu descrevo que eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer, né? Então significa que eu tenho vontade, que tenho sonhos, né? Que gostaria de tantas coisas para fazer. Isso é saudável e que me dá sentido à vida, né? E também o que eu passei, deixando isso escrito para que alguém possa apreciar isso, também me dá digamos assim, um aspecto de realização, né? Porque saber, olhando para mim, não tem como saber nada de mim, né? Exato. Agora, se tu lê, aí diz, puxa vida, mas se ele passou por isso e está aí, ainda caminhando, forte, ainda está rindo ainda, né? Mas está rindo de quê? Está rindo de quê? Devia estar chorando, né? Devia estar chorando, né? Então, eu acho assim que é por aí que eu acho que cada um tem que se mexer um pouquinho. Foi uma aventura e está aí agora. É mais um filho, né? É mais uma árvore bonita que vai dar flor de repente e que seja o que Deus quiser, né? Eu estou aí para ver, né? E curtir e encontrar a felicidade em tudo que for possível. Que bacana, que legal. Muito até poéticas as suas palavras e muito instigadoras também. Obrigado mais uma vez, tá, Mário? Valeu. Para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Padaria Petrópolis, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Cooperativa Piá, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Superlogradouro está aberto, vai até as 9 horas da noite sem fechar ao meio-dia. Também com a gente, Colégio Cenecista Frederico Micaelsen, da Educação Infantil ao Ensino Médio. E agora também com a Facemp, né? Presencial aí, pessoal. Facemp presencial. Dom Belisco, café, gastronomia e petiscos. Esse foi mais um Café com Leite. Desejando a todos uma excelente de uma quinta-feira. Até amanhã. Bom dia. Inova. Somos Multi. Porque